Dito isso, fica aqui mais uma vez, né, uma declaração de que eu estou muito satisfeito. É esse mesmo caminho que a gente tem que seguir. Parece que o bom senso está voltando a reinar dentro da Câmara dos Deputados e eu estou orgulhoso de ter votado no Hugo Motta para presidente da Câmara dos Deputados. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Hugo Motta bate de frente com Moraes. É isso mesmo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, contestou a interpretação de que os atos de 8 de janeiro configuraram uma tentativa de golpe de Estado. Em entrevista à Rádio Arapuã FM, o parlamentar afirmou que a ausência de uma liderança coordenadora descaracteriza a ideia de ruptura do regime democrático. Abre aspas. O que aconteceu não pode se repetir. Foi uma agressão às instituições, algo inimaginável. Agora dizer que foi um golpe precisa de um líder, de apoio de outras instituições interessadas, e isso não existiu. Fecha aspas, declarou Motta. Para ele, os atos foram protagonizados por vândalos e baderneiros inconformados com o resultado eleitoral. Claro, a esquerda e os militantes de redação ficaram revoltados. A eleição para a presidência da Câmara dos Senados deu o que falar. Muita gente começaram a brigar dentro da própria direita. Parecia que eles não entendiam que o que estava em jogo era muito maior do que um projeto pessoal. É a libertação de inocentes presos políticos, é devolver Bolsonaro à candidatura para ser o nosso próximo presidente em 2026. Então tinha muita coisa em jogo. E hoje, o novo presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Motta, participou de uma entrevista no qual ele fala claramente, inequivocamente, que ele vai pautar a anistia do 8 de janeiro. Nós vamos desfazer esta injustiça. Bom, olha esse trecho e me fala se não enche o seu coração de esperança e de alegria. Agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam, com inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar sua revolta, achando que aquilo ali poderia resolver, talvez, o não prosseguimento do mandato do presidente Lula. E o Brasil foi muito feliz na resposta. As instituições, elas se posicionaram de maneira muito firme. O Congresso estava funcionando na outra semana, o Supremo estava aberto, o Palácio do Planalto da mesma forma. Então, a resposta ela foi dada. Da mesma forma, você não pode, por exemplo, penalizar uma senhora que passou na frente lá do Palácio, não fez nada, não jogou uma pedra, receber 17 anos de pena para regime fechado. Há um certo desequilíbrio nisso. Eu até mandei uma mensagem para ele hoje dizendo: presidente, cuidado, hein? Agora que você está defendendo o bom senso, a imprensa e a esquerda vão te acusar de golpista, fascista, nazista, antidemocrático, e a perseguição vai ser ferrenha. Ou dito e feito. Logo em seguida, na Globo, olha o que o pessoal surtado, os jornalistas da Globo completamente surtados, porque o presidente da Câmara vai pautar e está defendendo a libertação dos presos políticos do 8 de janeiro, a anistia. Olha como eles ficam revoltados. Me chamou muita atenção porque eu acho que o que o Hugo Motta está fazendo, na verdade, é um aceno de que pode rolar sim um projeto de anistia. Por isso que eu falo aqui o tempo todo, eles estão dizendo que estão já buscando o projeto da reversão ali da inelegibilidade de Bolsonaro. Eu não acho que seja só isso, não. Eu acho que eles vão tentar construir um ambiente para aprovar a anistia a esses golpistas. Ele diz que não tem líder, né? Que não é golpe porque não teve líder. Bom, há pessoas indiciadas por liderar supostamente essa tentativa de golpes, entre elas o ex-presidente Bolsonaro. Então há indiciados. Então eu não sei com base em que ele está falando, se há um inquérito na Polícia Federal ou se o presidente da Câmara não acha que a Polícia Federal não tem credibilidade. Se ele acha que a Polícia Federal não tem credibilidade, como é que ele vai fazer? Há policiais federais cedidos para segurança? Porque sim, se essa instituição não é crível, acabou de fazer um relatório, essa instituição não é crível, ela não é crível também para dar segurança para parlamentares, para o presidente da Câmara, etc. Então ele diz que não tem líderes, enquanto a Polícia Federal indicia diversas pessoas, entre elas o ex-presidente, como líder. Se não teve líderes e não há instituições por trás. Também há diversos generais, diversos militares
conversando o tempo inteiro, tramando, fazendo minuta de golpe, etc, etc. Como instituição, o Exército não foi. Mas havia pessoas desta instituição tramando, acreditando que a instituição, como em outros períodos históricos, iria junto. Dito isso, fica aqui mais uma vez, né, uma declaração de que eu estou muito satisfeito. É esse mesmo caminho que a gente tem que seguir. Parece que o bom senso está voltando a reinar dentro da Câmara dos Deputados e eu estou orgulhoso de ter votado no Hugo Mota para presidente da Câmara dos Deputados. Pelo que nós estamos vendo, tudo que foi falado até agora, as decisões, não vai ter mais aquele atropelo do uso das urgências para aprovar projetos do governo. As pautas serão definidas uma semana antes, o que dará tempo a todos os parlamentares de estudar os projetos de lei, os projetos de emenda constitucional, para poder ter um posicionamento mais consolidado. Então, e agora, às quartas-feiras, para você ter uma ideia, as votações têm que acontecer fisicamente dentro do plenário. Isso também é muito bom para nós, porque ali dentro dá para conversar, converter mais pessoas para votar as nossas pautas, ou fazer com que deputados rejeitem pautas do governo. Todas as mudanças feitas até agora e todo o posicionamento do Hugo Mota, deputado federal, e presidente Hugo Mota até agora, estão sim nos enchendo de orgulho. Parece que o bom senso voltou a reinar. E é só isso que a gente pede. Ninguém quer uma presidência que ajude a direita, não. A gente quer uma presidência que seja sensata, que saiba trabalhar de centro, não tem problema. Mas nós só queremos o bom senso. Não precisa ser de direita para o Brasil ser resgatado, basta ter bom senso. Em relação a isso, o Hugo Mota está dando um show. Parabéns, presidente. Conte comigo. E Trump disse que o USAID pode ser o maior escândalo da história. O presidente americano comentou o caso em publicação na rede Truth Social. O presidente dos Estados Unidos se pronunciou sobre o escândalo relacionado a repasses feitos pela Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, a USAID. Em uma postagem em sua rede, a Truth Social, o chefe de Estado disse acreditar que esse pode ser o maior escândalo da história. Abre aspas. Parece que bilhões de dólares foram roubados da USAID e de outras agências. Muito disso vai para as mídias de notícias falsas como lucro por criar boas histórias sobre os democratas. Esse pode ser o maior escândalo de todos, talvez o maior da história. Os democratas não podem se esconder desta vez. É um escândalo muito grande, muito sujo. Fecha aspas. O Mike Benz, que está explicando o tamanho dessa onda do Alexandre, mas a gente está vendo também que os recursos foram cortados. E sem isso, o regime brasileiro fica insustentável. Restam para eles, então, duas alternativas. Ou eles consolidam o poder rapidamente através de um aumento na repressão. E é por isso que vocês vão ver a tentativa de resposta com a denúncia contra o Bolsonaro e provavelmente contra mim também nos próximos dias. Ou eles vão ter que fazer um distanciamento. E eu quero dizer para vocês, há uma divisão que já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Quem está dizendo? O Paulo Figueiredo? Não. A Ana Flor, da Globo News. Vejam. Sobre isso, que Globo News. Conversando com o ministro do Supremo recentemente, exatamente sobre essa tensão entre os poderes, porque se a gente viu no sábado o Legislativo muito unido, a gente sabe que o Supremo também está muito unido. E conversando com esses ministros, perguntando se a ideia, sabendo da dificuldade hoje do próprio Supremo, sabendo que 2026 é uma eleição da qual pode resultar um Senado muito mais conservador, um Senado que pode, inclusive, querer tocar impeachment de ministro supremo. Se a Será? posição majoritária na corte seria apertar o acelerador ou frear e negociar. E há Veja, não só mais o Paulo Figueiredo que está falando isso. Né? Aquele que dizia que havia uma tensão, ela chegou à Globo News. A mesma Globo News em que a vaquinha está tendo um piti com a estratégia de comunicação do boné azul do Lula, que eu já falei, eu falei para alguém criar uma store dizendo cadê a picanha, a cervejinha, e fazer esse boné azul, vai ser o MAGA, o boné vermelho brasileiro vai ser o boné azul, deveria ser o nosso símbolo, a gente deveria tomar o símbolo deles. A mesma vaquinha que está surtando chegou à Globo News. A ideia, a noção do que eu já havia falado há muito tempo.
uma divisão hoje. Há alguns integrantes da Suprema Corte que acham que tem que apertar o acelerador e tocar essa agenda democrática, mesmo que ela... Democrática, leia-se esmagar completamente nós. Nos esmagar completamente, para usar um português melhor. Resulte enfrentamento, inclusive com o Congresso, e há outros que pensam, é melhor conversar, buscar harmonia. Agora quer conversar, né? Antes que 2026 chegue. Apaziguar, conversar. Senta aqui no colinho do papai agora para conversar. Senta aqui no colinho do papai. Porque a nossa luta agora não é para conversar com o Supremo. A nossa luta é para que o governo americano aumente a pressão para o distensionamento. E veja, diferentemente deles, o que a gente está pedindo, só para saber, só para deixar claro aqui para a abundância de cautela, ninguém aqui pede que o governo americano interfira no Brasil. Eu nunca fiz uma reunião virando para os americanos e falando, olha, interfiram para colocar o Bolsonaro de volta no poder. Nunca. E nenhum deputado fez na minha presença, pelo menos. O que a gente pede aqui? Que eles desfaçam a cagada que eles fizeram. Que eles voltem a usar as ferramentas da USA, do National Endowment for Democracy e por aí vai, para promover a democracia e a liberdade no Brasil da mesma forma que eles sempre fizeram. Ou pelo menos parem de atrapalhar, como já pararam. E eu acredito, eu tenho essa convicção, e eu não sei se vocês têm também, vocês podem dizer isso no chat, eu tenho a convicção de que com liberdade de expressão e eleições limpas e transparentes e auditáveis, com direito à oposição concorrer, com jornalistas podendo falar, eu acho que o Bolsonaro vai voltar ao poder. Porque eu acho que a população quer o Bolsonaro. Agora, se uma eleição justa e limpa, o povo brasileiro escolher o ladrão, paciência, democracia, que assim seja. Não quero Trump impedindo o ladrão de ganhar a eleição limpa, não. Agora, as pesquisas não mostram isso. Mostram que, embora sim o ladrão ainda tenha muito voto, e era necessário que ele tivesse muito voto para o plano do sistema, porque ia ser impossível colocar qualquer um dos outros caras que não tem voto nenhum, tipo Alckmin, Simone Tebet, Moro, Dória, Pacheco, Rodrigo Maia, Luciano Huck, qualquer um desses caras. O sistema até queria muito e tiveram que compor com Lula. Porque o Lula tem sim muito voto e a gente ainda tem muito voto. E a gente precisa ter consciência de que a gente precisa conversar e convencer essa parte do Brasil que ainda está disposto a votar no ladrão. Por algum motivo. Graças a Deus, o governo dele tem sido um desastre, o que já era esperado por qualquer um com um QI maior do que a temperatura ambiente. E essa parcela da sociedade está diminuindo com certa velocidade. E no final das contas, talvez tenha sido um período de aprendizado, de desconstrução dessa figura mitológica do Lula, do milagre econômico, que foi retirado também artificialmente pela Lava Jato. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E o que a gente tem que fazer? Aumentar a pressão. A gente tem que continuar o trabalho. E como é que se faz isso? Eu vou dizer para vocês a estratégia esquerda, eu estou aqui explicando para vocês o que eu vou fazer. Eu vou sentar para conversar com todos os agentes importantes dos Estados Unidos e não há nada que vocês possam fazer. Pelo contrário, quando vocês me denunciarem, eu me fortaleço nas minhas conversas aqui. Quando eu digo que sou um jornalista indiciado pelo crime de reportagem, todo mundo abre o olho e presta atenção em mim. Então, quando vocês me denunciarem, eu vou ficar mais forte. Eu já falei, eu fiz um quadro, um dia eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz um quadro com a minha denúncia, com o meu indiciamento. E vou fazer com a denúncia. Não há nada que vocês possam fazer para me parar. Nem macumba. Eu vou à igreja todo domingo, oro todos os dias, leio a Bíblia todos os dias, tomo macumba, bate e volta. Nem macumba contra mim funciona. Eu vou... O que eu estou fazendo semana que vem? Segunda-feira, embarco de novo para Washington. Eu fico terça, quarta e quinta lá, vocês assistirão Paulo Figueiredo Show direto de Washington, e na sexta, volto para a Flórida, passo o final de semana com a minha família,
e na semana seguinte embarco de novo para Washington. E mesmo aqui na Flórida, aliás, o Mike Pence está aqui na Flórida, mesmo aqui eu continuo. Vejam essa semana, jantei com simplesmente o governador da Flórida, Ron DeSantis. Tem foto aí, Bruno? Simplesmente jantei com o governador da Flórida. O que o governador Ron DeSantis falou? Paulo, pode ter confiança que essa administração vai destruir os governos comunistas da América Latina. O Brasil é o exemplo mais impressionante que nós temos, mais do que a Venezuela. Palavras do governador Ron DeSantis. Nós vamos incansavelmente empurrar até o final. Eu mandei, eu não sei por que não está aí, deveria estar no final da pauta sobre o USAID, a pedido de abertura de CPI que o Gustavo Gaia fez sobre esse assunto. Está aí. Está aqui no final da pauta de USAID. Está aqui, já foi feito. Essa coisa é tão grave. Eu conversei agora ao telefone com o deputado Gustavo Gaia. Essa situação é absolutamente tão grave que já existe, já foi protocolado. Não sei se já saiu nos veículos de imprensa, se não, foi imediatamente antes de eu entrar aqui no ar. Já foi protocolado pelo deputado Gustavo Gaia um pedido de abertura de CPI para investigar justamente isso. Deixa eu abrir aqui o documento. De novo, chegou aqui em cima da hora para o programa. Vejam isso. Requer a criação de comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação de organizações não governamentais brasileiras que receberam recursos financeiros provenientes de impostos pagos pelo contribuinte dos Estados Unidos por meio de diversas agências federais dos Estados Unidos, dentre outras entidades governamentais e organismos internacionais vinculados dos Estados Unidos, justamente para investigar a interferência americana na eleição brasileira. A casa caiu, a máscara caiu. Esse documento, esse pedido de CPI vai ser levado aos Estados Unidos na semana que vem para que o governo americano investigue de um lado e o brasileiro do outro. Você que é deputado parlamentar brasileiro, você deve assinar esse pedido e divulgar. Está na hora da oposição fazer o seu trabalho. Agora é o momento de fazer o trabalho. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.